presente em nossas vidas. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã o capítulo 5 do livro do profeta Daniel. E nós estamos falando sobre o tema soberania de Deus no livro de Daniel. E no capítulo 5 nós vamos encontrar um episódio que nos chama bastante atenção. E nós vamos contemplar a soberania de Deus revelada na solução para a culpa e consequência do pecado. Então o tema de hoje é a soberania de Deus revelada, trazendo solução para a culpa e a consequência do pecado, que é o próximo slide. Então, o que está acontecendo aqui no capítulo 5? Nós vamos nos deparar com uma experiência de um rei que era neto de Nabucodonosor. Estamos falando do rei Belsazar, filho de Nabonido. Nabonido era filho de Nabucodonosor, portanto, Belsazar era neto de Nabucodonosor. Belsazar, ele, em muitos momentos da Babilônia, assumia uma posição de regente da nação, porque o seu pai, Nabonido, era um comandante de guerra. Ele era um homem que nas campanhas militares liderava o exército babilônico nas investidas, nas lutas e nas batalhas contra outros inimigos. Então, quando Nabonido saía liderando o exército babilônico, o Belsazar assumia como corregente, como rei ali na Babilônia. E o capítulo 5 vai mostrar que em nenhum desses momentos nós vamos nos deparar com Belsazar tendo uma ideia péssima. Ele teve uma ideia horrível. Ele teve uma ideia completamente profana, que desagradou a Deus, que chamou a atenção dos céus, mas de uma forma negativa e não positiva. Belsazar, ele toma uma decisão de promover um grande banquete, e nesse banquete ele pede que tragam as taças de ouro que eram usadas no templo em Jerusalém. Taças de ouro consagradas a Deus, consagradas ao serviço sacerdotal, consagradas para uso exclusivo do Senhor, são usadas ali de uma forma completamente irresponsável. Belsazar e a sua corte começam a tomar vinho naquelas taças, começam a profanar o nome do Senhor, começam a agir de forma completamente irresponsável. E aí nós nos deparamos com o seguinte cenário. Capítulo 5 de Daniel, versículo 1 a 4, acompanhe comigo, por favor. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, aqui uma observação. Nabucodonosor é apresentado como pai de Belsazar, mas no sentido da descendência. O Nabucodonosor a linhagem era avô de Belsazar, mas aqui ele é apresentado como pai. Tinha tirado do templo que estava em Jerusalém para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as mulheres e as suas concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores. Diga isso comigo, eles deram louvores. Agora o texto sagrado mostra que eles não deram louvores ao Deus do céu. O texto sagrado mostra que eles não deram louvores ao Senhor Criador. O texto sagrado diz que eles deram louvores aos seus deuses. Deuses de ouro, prata, cobre, ferro, madeira e pedra. Eles praticaram a idolatria
profanando as coisas sagradas que eram separadas para a utilização no serviço do Senhor. Então, quando a gente olha aqui, nós percebemos que a profanação foi a tal escala que eles desrespeitaram. Eles trataram as coisas de Deus como se fossem banais. Eles pisaram nas coisas de Deus como se fossem coisas inúteis, vãs, sem valor. E esse texto aqui, irmãos, ele é muito oportuno para nós. Porque a reflexão que fica é: como estamos tratando as coisas de Deus? Com qual prioridade? Com qual respeito? Com qual admiração? Como estamos tratando as nossas próprias vidas? Porque nós somos o local, a habitação e o lugar onde Deus vem morar. Você diz amém? Perceba, o Novo Testamento revela que Deus não mora em edifícios. Deus não está no edifício, no prédio, na sua casa. Deus está em você. Você é separado. Você é consagrada. Você é dedicada para uso exclusivo do Senhor. Posso ouvir um amém? Agora preste atenção em algo. Como você tem levado isso a sério? Como você tem tratado isso? Com respeito, com temor, ou de forma despretensiosa, como vê e vai? Nós somos este local separado. E detalhe, encontramos aqui Belsazar profanando as coisas sagradas, e a Bíblia vai mostrar que a profanação acontecia em lugares sagrados, acontecia em coisas sagradas, acontecia em dias que eram sagrados e eram desrespeitados. Tudo isso era forma de profanar. Mas profanação também era misturar o santo com o profano, o puro com o impuro, o limpo com o sujo. Essa mistura era algo que atraía a ira de Deus. E nós precisamos, irmãos, ser muito honestos na nossa avaliação. Sabe por quê? Nós vivemos um tempo de sincretismo religioso. Diga isso comigo: sincretismo religioso. Eu vou trocar isso de forma bem prática para você entender. As pessoas se dizem crentes, mas elas também querem praticar uma sessão espírita. As pessoas dizem que são de Jesus, mas elas também querem praticar os princípios do budismo. As pessoas dizem que são de Jesus, mas elas querem ler e aprender e praticar os princípios do Alcorão. Isso tem um nome: sincretismo, mistura. E é exatamente por essa mistura que Belsazar foi terrivelmente punido. Por misturar, por tratar as coisas de Deus como se fosse algo completamente banal. Paulo, no Novo Testamento, vai trazer um entendimento melhor para nós sobre isso. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 e 19, Paulo vai dizer que nós devemos fugir da prostituição. Olha o que esse texto diz: fujam da prostituição. E ele prossegue: todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui faz o quê, gente? Peca contra o seu próprio corpo, que é templo e habitação do Espírito de Deus. Quem se prostitui profana aquilo que é sagrado. E aí no verso 19, Paulo diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo, diga isso comigo, o meu corpo, é o que, gente? Templo do Espírito Santo.
o Espírito Santo, diz o texto, habita em nós. Não habita no lugar, habita em mim, habita em ti, habita em nós. E Paulo está dizendo, ele é proveniente de Deus, o Espírito Santo. Esse corpo que nós temos também é proveniente de Deus, pertence a Deus. E ele termina com uma pergunta. Ele diz assim, e que não sois de vós mesmos, em outras palavras, vocês ainda não entenderam que vocês não se pertencem a si mesmos? Vocês não são donos da sua vida? Quantos de vocês já entenderam isso, que a sua vida não pertence a você mesmo, pertence ao Senhor? O Belsazar profana, e olha, a profanação produz um resultado imediato. Na verdade, 2 resultados imediatos da profanação do rei Belsazar. O primeiro resultado é o espanto e o medo. Diga isso comigo, Belsazar ficou espantado e teve medo. Versículo 5 de Daniel 5, acompanhe comigo. Na mesma hora do que eles estavam tomando o vinho nos cálices separados e consagrados para Deus, na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam, defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via parte da mão que estava escrevendo. Versículo 6. Então se mudou o semblante do rei. Então o semblante do rei fez o quê, gente? Você já viu alguém que estava feliz e que de repente ela toma um susto e fica espantada? Fica horrorizada. Ela tem aquela sensação de arrepio do fio da cabeça, do fio do cabelo da cabeça, até a ponta dos dedos, os pés, o corpo dela se arrepia todo. Foi o que aconteceu com Belsazar. Ele estava assustado. O texto diz que os seus pensamentos o turbaram, as suas juntas se relaxaram. Ele ficou completamente perdido, perdeu o controle do seu próprio corpo, a ponto dos seus joelhos baterem um no outro. Ele ficou espantado, ele ficou assustado. Esse foi o primeiro resultado da profanação de Belsazar. Segundo resultado, Belsazar teve uma perturbação. Diga isso comigo, perturbação. Olha o que diz o verso 9. Então, o rei Belsazar perturbou-se muito. Mudou-se nele o seu semblante. E os seus grandes, ou seja, aquelas 1000 pessoas que estavam junto com ele no banquete, ficaram todos sobressaltados. Ou seja, todo mundo se espantou com o espanto de Belsazar. Dá para entender isso, gente? Todo mundo ficou espantado com o espanto do Belsazar. Resultado de uma profanação, ele teve espanto, medo e ele ficou perturbado. Na sequência, o que vai acontecer? Acontece aquilo que a gente já percebeu nos capítulos anteriores. Toda aquela movimentação babilônica. Toda aquela movimentação para chama o adivinho, chama os magos, chama os feiticeiros, chama alguém para decifrar esse enigma, o que está escrito na parede, chama alguém. Então, foram chamados esses sábios, esses adivinhos, e ninguém interpretava o sentido daquilo que foi escrito pela mão misteriosa na parede. Ninguém. Ninguém conseguia decifrar. E é nesse momento que a rainha, esposa de Belsazar, tem uma brilhante ideia. Versículo 10 do capítulo 5 de Daniel. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa
do banquete. E falou a rainha e disse, ela disse o que para o rei, gente? 1, 2, 3. Versículo seguinte, 11, pode ler. Que leitura é essa? Estou quebrando gelo, gente. Quando você for ler, leia com o coração, leia, sabe, expressando o que está sendo dito ali. E sabe, é muito importante você estar conectado com aquilo. Aqui nós estamos em um grande contexto. Quando você lê, você entra no contexto junto. Você está ministrando junto. Aqui não é uma palestra de um palestrante para um monte de ouvinte. Não, nós estamos ministrando juntos uns aos outros. Você diz amém? Então você precisa estar aqui. Você precisa estar junto. E olha que interessante, o texto que você acabou de ler diz que a rainha, a esposa de Belsazar, apresenta como solução para o enigma Daniel. Ela diz assim: Daniel, ele tem inteligência, sabedoria, ele já ajudou o teu pai, ou seja, o teu avô Nabucodonosor. Daniel foi constituído chefe dos sábios da Babilônia, então este homem pode ajudar você. Até esse momento, Daniel já tinha acumulado, irmãos, aproximadamente 50 anos de serviço na Babilônia. Do capítulo 1 ao capítulo 5 de Daniel, nós temos aproximadamente 50 anos de história de Daniel na Babilônia. Ele já tinha interpretado 2 sonhos de Nabucodonosor, ele já tinha influenciado para que os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se dobrassem diante da imagem de Nabucodonosor. Ele já estava exercendo uma influência. Então a rainha tem essa ideia: chama o Daniel, porque o Daniel pode te ajudar a interpretar esse sonho. E Daniel assim o faz. Verso 18, para a gente ganhar tempo. O Daniel diz o seguinte para o rei Belsazar: ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, o teu pai, o reino, a grandeza, a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que ele lhe deu, todos os povos, nações e línguas faziam o que, gente? Tremiam e temiam diante dele. A quem queria ele matava, e a quem queria ele dava vida. E a quem queria ele engrandecia, mas a quem ele queria ele abatia. 20. Mas, quando o seu coração se exaltou, o seu espírito se endureceu em soberba. Daniel está contando a história de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o que, gente? Derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Daniel está recapitulando a história para o Belsazar. Está dizendo assim: rapaz, você lembra o que aconteceu com o seu avô? Você lembra que o seu avô tinha um domínio admirável na Babilônia, e que por causa da soberba ele foi abatido, e ele foi comer com os animais no campo? Você lembra disso, Belsazar? É o que Daniel está dizendo aqui. E aí no verso 22, para a gente ganhar tempo, o Daniel diz assim: tu, o filho de Nabucodonosor, Belsazar, tu não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isto.
Ô Belsazar, a história da sua família está se repetindo, e você não prestou atenção. Eu vou repetir. Belsazar, a história da sua família está se repetindo nos seus dias e você não prestou atenção. Você não se deu conta? Quantas histórias familiares que a gente conhece, que estão se repetindo de gerações a gerações, de gerações a gerações, e esse ciclo maldito se posterga por anos e gerações infindáveis. O que Daniel está dizendo aqui para Belsazar é algo muito simples. Do mesmo mal que seu avô Nabucodonosor sofreu, você está sofrendo. E você não humilha o seu coração, você não se quebranta diante de Deus, você continua numa postura soberba, arrogante, você ainda se acha o dono da razão, Belsazar. Versículo 24. Daniel está explicando e diz: então, da parte de Deus, dele, foi enviada aquela parte da mão e escreveu esta escritura. Eu não quero entrar no detalhe do que estava escrito. O detalhe, ele aponta para o final do reino babilônico, do poder e da influência da Babilônia. Mas eu gostaria que você olhasse com muita atenção o versículo 30. Você pode ler na conta do 3, 1, 2, 3. Na noite em que Daniel interpretou aquele enigma, na noite em que Belsazar teve a oportunidade de se arrepender e se humilhar diante de Deus, na noite em que ele se achava grande o suficiente para profanar as coisas sagradas, ele teve a oportunidade de desperdiça, e o resultado dele está aqui no versículo 30. Belsazar morre naquela mesma noite. Meus irmãos, muito diferente do final trágico da vida de Belsazar, Deus tem um final lindo e extraordinário para todos nós. Agora, esse final lindo e extraordinário vai depender do tipo de escolha que nós fazemos na jornada. Que tipo de escolhas nós fazemos? Por isso que Deus estabelece como solução para a culpa e consequência do pecado, solução. Para todo o pecado, o que gera morte, como gerou em Belsazar, é o pecado. O salário do pecado é morte. Então, para a gente não morrer distante de Deus, Deus prepara a solução. E a solução para o pecado, a solução para a culpa e consequência do pecado está na Bíblia. E eu quero apontar isso com 4 afirmações. A primeira delas, a solução de Deus para a culpa e consequência do pecado é conceder redenção ao homem da sua consciência culpada. Deus quer nos redimir de toda a culpa na nossa consciência. Deus quer que você deite a cabeça no travesseiro e durma, e não fique com insônia virando de um lado para o outro. Deus quer que os seus relacionamentos sejam saudáveis, abençoadores, construtivos. Deus quer que você se relacione com as pessoas com intensidade, com verdade, com coração e não com reservas. Só que isso só vai acontecer quando nós sermos libertos da culpa que a gente carrega. Deus criou o homem, a ele uma ordem muito específica no jardim. Deus faz uma aliança com Adão, e nessa aliança, Deus diz: não coma do fruto do entendimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, você vai morrer.
Adão não obedece, ele morre. E a Bíblia, ela nada mais é do que uma carta de amor de um pai que quer reatar a aliança com seu filho. Pastor, defina a Bíblia para mim. A Bíblia é uma carta de amor de um pai que quer reconciliar-se com o filho. E nessa carta de amor, Deus vai dando ao homem oportunidades de refazer essa aliança. Adão não conseguiu, Deus envia os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Através dos patriarcas, a nação de Israel é formada, um povo santo. E através desse povo santo, Deus diz para eles: tenham uma aliança comigo. Deus leva o líder desse povo santo para o Monte Sinai, entrega para ele 10 mandamentos e diz para ele: mostre ao meu povo que tipo de aliança eu quero ter com eles. E Deus, quando Moisés desce do Sinai e entrega a lei para o povo, Deus estava renovando o compromisso, o pacto, o comprometimento que ele tinha com a nação, desde que a nação cumprisse e obedecesse os 10 mandamentos. Não funciona, você conhece a história. Muita gente é morta, exterminada por causa dos seus pecados. Deus envia os profetas para renovar a aliança, mas não foi possível, porque o povo foi desobediente, até que Deus envia na plenitude dos tempos o seu próprio Filho, e estabelece uma aliança que é chamada de aliança eterna. Através dessa aliança, todo homem se aproxima de Deus com uma consciência livre da culpa, com uma consciência perdoada pelos seus pecados e transgressões. E isso nos faz, irmãos, chegar diante de Deus de forma diferente. Nos faz chegar diante de Deus de uma forma diferente. Deixa eu exemplificar isso. No Antigo Testamento, no livro dos Levíticos, do capítulo 25, nós vamos encontrar, nos versos 47 a 49, uma lei chamada a Lei da Redenção. O que essa lei fazia? Todo israelita que contraía muita dívida e não conseguia pagar, ele se tornava escravo daquele seu credor. Então é mais ou menos assim, se fosse nos dias atuais, se você pegasse um empréstimo no banco, se você usasse o seu cartão de crédito, se você usasse o seu limite de conta e não pagasse, ao invés do seu nome ir por Serasa, SPC, sabe o que acontecia? O banco tinha direito sobre você, para você trabalhar de graça até quitar toda a dívida do banco. Era o que acontecia naqueles tempos. Só que, veja, tinha israelitas que assumiam um nível de dívida tão grande que ele não conseguia mais pagar. Aí os seus credores vinham e faziam o quê? Tomava a casa, tomava os bens, tomava o patrimônio e tomava a própria vida dele, porque ele se transformava num escravo daquele a quem ele devia. E essa condição só poderia ser mudada de uma única forma, através da lei chamada Lei da Redenção. Um parente desse devedor precisava ir no credor, precisava pagar a dívida e precisava resgatar aquele que devia. Só que tinha 3 exigências. Primeiro, ele precisava ser parente. Segundo, ele precisava ter disposição de pagar novamente se o devedor assumisse uma nova dívida. E terceiro, ele precisava pagar o preço que o credor estava exigindo. Irmãos, essas 3 exigências Jesus cumpriu na cruz do Calvário. As 3. Presta atenção nisso. Primeiro, Jesus com seu sacrifício se tornou nosso parente, por isso ele não se envergonha de chamar-nos de seus irmãos. Segundo, ele pagou o preço exigido pela nossa redenção, ele pagou o preço de sangue. E terceiro, ele foi capaz, não só de pagar o preço, mas de nos perdoar e, se necessário for, nos resgatar novamente. E novamente. Cristo fez isso. Então, essa obra de Cristo, para nos resgatar, foi resumida
apóstolo Pedro. Pedro disse o seguinte em 1 Pedro 1, e verso 18 e 19. Ele disse assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados. Que fostes o que, gente? Da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. 19. Nós não fomos resgatados com prata ou com ouro. Nós não fomos comprados com prata ou com ouro, mas fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. Como de um cordeiro, sem mancha, sem contaminação. Um cordeiro perfeito, um sacrifício único. Ele foi a solução para resolver a nossa consciência culpada. Ele nos resgatou da condenação eterna. Então, a primeira solução, Deus concede ao homem redenção da consciência culpada. Segunda solução, Deus concede a nós reconciliação, porque o nosso relacionamento estava rompido. O relacionamento estava quebrado. Às vezes a gente entende mal o dano que o pecado causou nas nossas vidas, irmãos. A gente acha que o dano que o pecado causou se restringe apenas a uma questão futura. Mas preste atenção nisso. O dano do pecado reflete num dano presente e atrapalha as nossas relações, atrapalha o nosso bem-estar, atrapalha a nossa forma de se relacionar com Deus. O salário do pecado, alguns quando ouvem essa expressão imaginam assim: Deus ficou irado comigo porque eu pequei, virou as costas por mim e se afastou de mim, com mau humor. Então algumas pessoas ouvem assim: o salário do pecado é morte. A pessoa imagina um Deus irado, mal-humorado, que vira as costas para você, que vai embora. Como se o problema fosse de Deus. Deus que não quer se relacionar comigo. Opa, espera aí. A Bíblia mostra exatamente o oposto. Não foi Deus que virou as costas. Não foi Deus que partiu mal-humorado. Não foi. Olha o que diz Romanos capítulo 5. Versículo 10. Porque se nós... Quem, gente? Se nós, sendo inimigos, ou seja, foi a gente que virou as costas para Deus. Foi a gente que se afastou de mau humor dele. Foi a gente que se frustrou com a consequência dos nossos pecados. E na verdade, Deus não é o ofensor, Deus é a parte ofendida. Mesmo assim, Ele toma a iniciativa de se reconciliar conosco. Mesmo assim, olha o que diz o versículo 10, vamos continuar. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Verso 11, não para por aí não. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora, não é amanhã, não é quando você cumprir a Bíblia direitinho, não é quando você devolver o seu dízimo, quando você subir o monte, quando você cumprir as campanhas, não é quando você orar mais, quando você jejuar mais, não, é agora. Agora fomos alcançados pela reconciliação.
Não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez por você. Para de se aproximar de Deus achando que é você que tem que fazer. Tome posse daquilo que Ele já fez por você. Viva como alguém perdoado, livre de consciência culpada. Viva como alguém que teve os seus pecados apagados. Uma palavra que aparece muito nos livros teológicos é expiação. E a palavra expiação significa fazer reparação à lei. A lei que foi violada e reatar um relacionamento que foi rompido. O que é expiar? É reparar o que foi rompido. E é exatamente isso que Deus faz por Cristo Jesus. Fomos reconciliados. Isso é muito lindo. Isso é muito poderoso. Eu costumo dizer, algumas pessoas acham que é exagero, mas eu não me canso de dizer isso. A gente merecia o inferno, irmão. A gente merecia um inferno e nós ganhamos o céu. A gente merecia viver uma vida perturbada, atormentada, debaixo de culpa. E nós recebemos redenção, perdão e temos uma consciência livre de culpa. Por quê? Porque Jesus fez uma obra perfeita por nós, e aqui a gente entra na terceira solução para a questão da culpa do pecado, a consequência do pecado. A terceira solução: Deus nos concedeu libertação das nossas prisões. Ele concede libertação a todo homem que estava aprisionado, a toda mulher que estava aprisionada. Por meio da reparação, todos os filhos de Deus, todos nós somos libertos, irmãos, da culpa e do poder do pecado. Diga isso comigo: culpa, poder. O pecado, ele gera 3 consequências para nós. Primeiro, a culpa. Nós ficamos culpados porque pecamos. Segundo, o pecado tem um poder, uma influência. Essa influência, esse poder tem um nome, se chama tentação. O pecado assedia, o pecado chama, o pecado, ele seduz através da tentação. Então ele tem um poder sobre nós. E a terceira dimensão do pecado é a presença. Olha que interessante, quando Cristo pagou o preço da sua redenção na cruz, Ele te libertou da culpa do pecado, Ele te libertou do poder do pecado. O pecado perde o efeito na vida de um filho e uma filha de Deus que anda no Espírito. E nós, irmãos, em muito breve, seremos libertos da presença do pecado. Sabe por quê? A Bíblia diz que a igreja será arrebatada. Um céu de glória, onde lá o pecado não entra. Um céu de glória, onde lá não haverá mais tentação. Um céu de glória, onde a presença do pecado não vai mais nos assediar. Só que até lá, precisamos nos posicionar em fé. Precisamos olhar para a cruz. E a cruz, irmãos, sinaliza 2 coisas para nós. Grava isso, leva isso para você. Primeiro, a cruz sinaliza que os nossos pecados foram perdoados. Toda vez que eu olho para a cruz, eu lembro, os meus pecados foram sobre Jesus. E segundo ponto, a cruz me mostra que eu posso vencer o pecado, porque Cristo venceu, e nós também podemos vencer. Romanos 6, versículo 1 a 4. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, nós estamos o quê? Como ainda viveremos nele? 3. Ou não sabeis
que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Uma nova vida. Uma nova vida para quem já olhou para a cruz. Uma nova vida para quem crucificou os seus pecados com Cristo. Pastor, como isso é possível? Eu ainda vivo no mundo mal. Eu ainda sou assediado pelo mal. O mal me chama a atenção todos os dias. É possível. Porque o versículo 14 desse mesmo capítulo vai dizer que o pecado não terá domínio sobre nós. O nosso prazer não está mais no pecado. Irmão, eu vou repetir isso para você. O seu prazer tem que deixar de ser o pecado. O seu prazer precisa ser a presença de Jesus. Quando o seu prazer for substituído, a sua condição de resistir à tentação vai ser diferente também. A sua condição de resistir ao assédio, à sedução do pecado, vai ser diferente também. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. E eu termino com a quarta e última solução para deixarmos sem consciência culpada e deixarmos livres do peso da consequência do pecado. Em quarto e último lugar, Deus nos concede a vida eterna a todos os que estavam mortos em pecados. O mesmo capítulo 6 de Romanos, verso 22 e 23, a Bíblia diz assim: mas agora, eu gosto muito dessa expressão de Paulo, mas agora, não é amanhã, não é daqui uma semana, não é quando você se preparar melhor, não, é agora. Agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, temos o nosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna. 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus o nosso Senhor. Toma posse disso, irmão. Toma posse da vida eterna. Toma posse da libertação, toma posse da reconciliação, toma posse de uma consciência livre de culpa para se relacionar com Deus, toma posse disso. O final trágico de Belsazar não será o nosso final. Por quê? Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. Cristo é o autor, mas Ele também é o consumador da nossa salvação. Ele é o autor da fé, mas Ele não só começa, Ele não só é a origem, Ele é aquele que desenvolve e termina. Deus está realizando uma obra em nós, Deus está fazendo coisas novas, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas já estão acontecendo. Eu não quero profetizar como algo futuro vai acontecer, eu quero dizer já no presente, grandes coisas Deus já está fazendo. Não é amanhã, não é daqui a uma semana, como disse Paulo, agora, hoje. Pastor, mas eu não vim preparado. Quem disse que a preparação é sua? E quem disse que é você
e faz. O que nós precisamos é ter corações abertos, só isso. Tomar posse da vida eterna, tomar posse da salvação, da libertação. Eu insisto nisso aqui, irmãos, tem gente no nosso meio que não dorme, porque está com a consciência culpada, não é insônia. O seu problema não é físico, o seu problema não é um remédio para dormir que vai trazer a solução. E eu não sou contra remédio, eu tomo remédios. O seu problema é consciência culpada. E consciência culpada não se resolve com remédio. Consciência culpada se resolve com abertura de coração, com exposição. Belsazar ficou tão perturbado que a Bíblia diz que ele entrou num surto. Ele ficou surtado. O que Belsazar teve foi um surto. Arrepios da cabeça aos pés, medo, pânico, desespero, porque ele sabia que ele profanou. Irmão, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o pecado pesa na sua consciência, receba o perdão que há em Cristo Jesus. Se abra para Ele, receba dele, e tenha sua consciência livre de culpa. Não viva mais debaixo de jugo, de peso. A soberania de Deus se revela, trazendo para nós solução. Solução para a consciência culpada e solução para a consequência do pecado. Quero te convidar a se colocar de pé. Bota a mão no seu coração. E esse é o seu momento. Essa é a sua hora. É você e o Senhor. É você e Jesus agora. Coloque à prova essa palavra que você ouviu. Diga para o Senhor: Senhor, se esta palavra é verdade, se o teu sangue me resgata, me redime, me perdoa e apaga todo o peso, toda a consciência culpada, Senhor, que eu seja livre agora. Coloque essa palavra à prova. Abra o seu coração e faça isso nesse momento. Oremos. Querido Senhor, estamos diante da sua palavra. Essa palavra é viva, é eficaz. Estamos diante da sua presença. Oh Jesus, perdoa-nos por toda a profanação. Perdoa-nos por toda a permissão que a gente deu para profanar o templo sagrado do Senhor. Nós não queremos ter o fim trágico de Belsazar, mas nós queremos ter o destino glorioso daqueles que são perdoados, lavados e libertos no sangue do Cordeiro. Por isso, Jesus, que nesta manhã o Senhor traga sobre esta reunião uma atmosfera de quebrantamento, uma atmosfera de rendição, uma atmosfera favorável ao perdão dos nossos pecados. Jesus, queremos nos arrepender de todos os pecados cometidos. Queremos nos arrepender por toda a contaminação que nós permitimos. Queremos nos arrepender pelo coração duro, pela mente fechada, pelos ouvidos espirituais fechados para não ouvir a verdade do Evangelho. Perdoa-nos, Senhor, nessa manhã. Clamamos que o teu precioso sangue cubra a cada um de nós que estamos aqui. Que sejamos lavados por completo, que sejamos resgatados da nossa vã maneira de viver.
porque fomos comprados pelo Senhor, a Ti pertencemos, Senhor. Nós declaramos, esta igreja, este povo, esta família, não são famílias reféns, aprisionadas, escravizadas. Não, nós não somos famílias destinadas a um final trágico, como o de Belsazar. Nós somos famílias eleitas, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo adquirido pelo Senhor. Por isso Jesus completa a tua obra aqui e agora, não amanhã, não daqui a uma semana, não em 2026, não, Senhor, nós precisamos de algo aqui e agora. A redenção, o perdão, a libertação é algo disponível para aqui e agora. E é isso que nós te pedimos, Senhor. Faz isso entre nós. Faz isso na história do seu povo. E nós vamos te adorar, te honrar. Nós vamos te glorificar. Igreja, levanta um altar de gratidão a Jesus agora. Agradeça a Ele pelo precioso sangue derramado na cruz. Agradeça a Ele pelo perdão dos seus pecados. Agradeça a Ele pelo destino eterno que Ele já nos confiou. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus.